Fala galera, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma aula do Estudinfo. Hoje a gente vai resolver algumas questões de informática aí da Banca Vunesp, das provas do TJSP, tá? Então você que vai prestar aí para a prova de escrevente esse ano, fique atento que talvez essas questões aí possam aparecer de outra maneira ou até mesmo muito parecida na sua prova. Vamos lá? Primeira questão fala o seguinte, ó. Um assistente social, por meio do Google Chrome, versão 96 em sua configuração padrão, estava lendo uma página da internet encontrada em uma busca por violência doméstica. Para usar o recurso localizar uma palavra no texto da página exibida, para encontrar, por exemplo, a palavra feminicídio, pode ser utilizado o atalho por teclado. Ou seja, ele quer saber, o cara está navegando dentro da página da internet lá, pelo Chrome, tá? Cuidado que algumas teclas aí do Chrome, do Firefox e do Edge são diferentes, né? Mas ele está lá dentro do Google Chrome e ele quer procurar uma palavra, tá? Ele quer procurar uma palavra, um texto dentro daquela página. Ele quer procurar por feminicídio dentro daquela página, tá? Então ele quer procurar por texto. Como que ele faz através do teclado a busca por texto? Alternativa A, Ctrl H, ó, Ctrl H é histórico, tá? Ele vem lá de history, né, do inglês, tá? Então ele vem de histórico, tá bom? Ctrl D. Ctrl D, ele vai adicionar uma página aos favoritos, tá? Tanto aí no Ctrl H quanto o Ctrl D, tanto no Chrome quanto no Firefox fazem a mesma coisa. Então, Ctrl H, H de histórico, tá? D de adicionar uma página aos favoritos, né? E a alternativa C, Ctrl F, F de find, tá? Find do inglês localizar. Então, ó, né? Localizar, tá? Lembrando que o Chrome e o Firefox, eles por padrão, eles pegam essa linguagem, eles tentam associar alguma palavra do inglês. Então lá, Ctrl H de history, Ctrl F de find, localizar, ou seja, localizar uma palavra. Pode ser essa alternativa aí a C. Vamos ver as outras? D, Ctrl B. O Ctrl B no Firefox, ele abre a aba lateral de favoritos, tá? No Chrome, ele não faz nada. Então, ó, cuidado, tá? Ctrl B no Firefox, ele vai abrir ali a aba lateral com todas as páginas favoritos. No Chrome, nada. E Ctrl L, tanto no Google Chrome quanto no Firefox, ele vai para minha barra de endereços, tá? Lá em cima, onde eu digito os endereços das páginas para eu acessar. Então, ó, não vai confundir com o Office, né? Talvez você já tenha estudado Word, Excel, PowerPoint. Ctrl L no Word, no Excel, no PowerPoint é de L de localizar, tá? Então ele vai localizar alguma coisa. No Office, no Chrome, para localizar a gente utiliza Ctrl F. Então, a alternativa correta aí, alternativa C, Ctrl F, beleza? Próxima questão aí. Um psicólogo, por meio do Outlook 2016 em sua configuração padrão, deseja enviar um laudo anexado a uma mensagem de correio eletrônico para 2 destinatários. Ambos os destinatários devem ter ciência de que o anexo foi enviado para os dois. Se o primeiro destinatário for adicionado no campo para, o segundo destinatário pode estar no campo, então ele vai mandar um e-mail, né, normal para duas pessoas. E ele quer que essas duas pessoas saibam que foi enviado o e-mail tanto para uma quanto para outra, tá? Como que ele faz isso? Ó? Tem o campo para, né? Quando a gente vai enviar o e-mail para, o CC, que é o com cópia. Com cópia, todo mundo que está ali dentro daquele campo recebe, né? Todos os endereços de e-mail recebem aquele e-mail e todo mundo consegue ver quem recebeu, tá? Tem o CCO, que é o com cópia oculta, ou seja, tem o campo para, que você vai preencher para quem vai enviar, e com cópia oculta. Esse com cópia oculta, o cara que recebeu lá no para, ou os outros do com cópia oculta que você colocou, não conseguem visualizar para quem mais foi disparada aquela mensagem, tá? Então, ó, diferença do com cópia para o com cópia oculta. CCO, com cópia oculta. Ninguém vê nada, tá? Todo mundo recebe, mas ninguém vê quem mais recebeu. Então, a mesma coisa, você está enviando um e-mail lá para alguém fazer alguma coisa. Você enviou e você envia com cópia para a chefia daquela pessoa. Ou seja, a pessoa está ciente que ela recebeu e que o chefe também recebeu, né? Então ela vai dar uma adiantada, ela vai dar uma correria, tá? Agora, se você quiser ser um pouquinho mais tranqueira com a pessoa, né? Ó, vou enviar para a pessoa e com cópia oculta para o chefe da pessoa. Ou seja, a pessoa vai chegar lá o e-mail para ela e falar: ah, só eu que recebi mesmo? Ninguém mais recebeu? Mas aí que ela se engana, tá? Você enviou com cópia oculta para o chefe dela, tá? Então o chefe também recebe, mas a pessoa que recebeu no para não consegue visualizar os outros endereços que também receberam, tá? Então a alternativa correta aí seria o CC.
tá? Que é a alternativa B. Mas vamos lá, ó. CCO com cópia oculta, você envia para as outras pessoas sem saberem, como eu já expliquei. Com cópia, envia para outros destinatários e todo mundo sabe quem que recebeu. O D é de quem está enviando, né? Seria o remetente. Assunto não tem nada a ver com envio, tá? Você vai colocar lá o assunto que você quiser, independente do que você colocar lá no campo, vai para todo mundo, né? Todo mundo que receber aquela mensagem. E o anexo também vai para quem você quiser enviar a mensagem, né? Quem você colocou no campo com cópia oculta, com cópia ou no para, tá bom? Então não são campos de envio. Os dois campos, os três aí que tem, né? De envio para, com cópia oculta e com cópia, tá? Então a alternativa correta é a alternativa B, com cópia, que ela vai enviar uma mensagem para os dois destinatários, né? Ela vai colocar o para lá um e-mail e no com cópia o outro e-mail. Os dois vão saber que os dois receberam os e-mails, beleza? A alternativa correta é, então, a alternativa B. Próxima questão aí fala o seguinte: a planilha a seguir foi elaborada por meio do Excel 2016 em sua configuração padrão, para registrar mensalmente a quantidade de casos de um tipo específico de atendimento. Beleza, tá a tabelinha aqui bonitinha, né? Vou até pegar aqui para ajudar vocês um marcadorzinho, tá? Então vamos lá, vamos pegar uma canetinha aqui. Tá aqui a tabela bonitinha, né? E ela fala o seguinte: o valor exibido na célula A7, aqui, olha, colocou aqui dentro de A7, tá? Após esta ser preenchida com a fórmula média de B2 até B6, será. O que essa fórmula média faz? A fórmula média faz o seguinte: ela soma todos os valores que eu tenho aqui, tá? E divide pela quantidade de valores que estão, pela quantidade de células que têm valores preenchidos. Então vamos lá, ó. Média de B2, então eu quero saber lá B2, né? B2 começa aqui, tá? Então a minha célula B2, ó, B2, tá? Começa aqui, ó, no 8, tá? E vai até B6. Por que até? Porque aqui, ó, tem 2 pontos, tá? O 2 pontos, ele significa até. Se fosse o ponto e vírgula, era e, tá? Ponto e vírgula é e, um e outro. 2 pontos é até. Até é o intervalo inteiro. Então, o intervalo que começa na B2 e vai até B6. B6, ó, B6. Vai até o número 24 aqui. Então, eu tenho que pegar esse intervalo inteiro aqui, tá? Somar e dividir por quantas células? 1, 2, 3, 4, 5. Tem que somar todo mundo e dividir por 5. Caso aqui no meio tivesse alguma célula que não tivesse valor, por exemplo, ó, não tenho aqui o 21 tivesse vazio, tá? Que seria B4, né? B4 está vazio. O que ele faz? Essa célula não entra na média, tá? Quando a gente utiliza o intervalo. Então, ele é somar o 8 com 19 com 23 com 24 e dividir por 4 células, tá? No caso aqui, como todas estão preenchidas com valores, a gente vai somar tudo e dividir pela quantidade de valores que eu tenho, tá? Então, vou somar 8 com 19 com 21 com 23 com 24. Fazendo de cabeça aqui dá 95. 95 dividido por 1, 2, 3, 4, 5 vai dar 19, tá bom? Então, a alternativa correta aí é a alternativa B, 19, tá bom? O professor tá bom de matemática, hein? Mas tá, na hora da prova lá, não erra a soma, pelo amor de Deus, tá? Soma todo mundo, divide, faz com calma, que essa daqui não pode errar, tá? Média, soma, são funções que a VUNESP gosta muito, tá? Então fiquem atentos, não errem e se atentem lá se é ponto e vírgula, se é 2 pontos. Lembrando, ponto e vírgula quando separa uma célula e outra, aqui na minha função, ela vai fazer o papel de e, 2 pontos até o intervalo inteiro, beleza? Então a alternativa correta é a alternativa B, 19. Próxima questão. A planilha a seguir foi elaborada por meio do Excel 2016 em sua configuração padrão. De novo, uma planilha grandinha aí, tá? E ela quer saber o seguinte: o valor exibido na célula A8 está aqui, né? Essa é a minha célula A8. Após essa ser preenchida com a fórmula maior de B2 até, ó, lembra, ó, 2 pontos até, de B2 até B7, qual o maior? Aqui, ó, esse último ponto e vírgula do maior ou do menor, ele me identifica um número, tá? Esse número vai ser qual maior ou qual menor ele quer. No caso aqui, ele quer saber o quê? O maior valor dentro do intervalo de B2, né, que é aqui o 30, até o B7, que é até esse número 20 aqui, ó, tá? Então, dentre esses valores aqui, tá? Eu tenho lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, tá? Dentro desses valores, qual é o segundo maior valor?
Ele está com o número 2 aqui, ele quer saber o segundo maior valor entre todos esses daqui. Se ele coloca o número 1, depois desse último ponto e vírgula, é o primeiro maior, tá? Se ele coloca o 3, terceiro maior. Se ele coloca o 4, o quarto maior. Eu tenho uma aula aqui no canal onde eu explico o maior e o menor, tá? São as funções, elas são diferentes do máximo e do mínimo. Também tem o máximo e o mínimo explicados aqui no canal. Depois dá uma olhadinha nas aulas de Excel lá, que você vai entender bem certinho, tá? Mas acredito que aqui também na resolução fique bem compreendido, tá bom? Então ele quer saber dentre os valores 30, 40, 25, 23, 38 e 20, quem é o segundo maior valor. Vamos lá, ó. O primeiro maior valor aqui é o 40, né? É o primeiro maior. Quem que é o segundo maior? O segundo maior é o 38, tá bom? Então a alternativa correta aí, a alternativa D, 38. Se ele colocasse aqui o número 3, o terceiro maior seria o... Vamos lá, vamos ver quem que seria? Número 30, tá? E assim por diante, tá bom? Então a alternativa correta aí, 38. Próxima questão fala o seguinte: um assistente social, redigindo um documento por meio do Word 2016 em sua configuração padrão, aplicou várias opções de formatações. Assinale a alternativa que apresenta apenas ícones de formatação de parágrafo, encontrados no grupo Parágrafo da guia Página Inicial. Questãozinha legal do Word, né? VUNESP adora fazer isso, perguntar qual que é o ícone, onde que está esse ícone, ele faz parte de qual grupo, está em qual guia, né? É batata ela perguntar isso, pelo menos uma de Word ela perguntando alguma coisa assim, tá bom? Então vamos lá, ó, vamos ver quais são os ícones, né? Esses ícones aqui, eles são a alternativa A, é um ícone de redução, né? De recuo de parágrafo, tá? Diminuir o recuo de parágrafo, e esse é o marcadores de parágrafo, tá? Então, opa, esses dois podem ser, tá? Eles estão lá no grupo parágrafo, dentro da guia Página Inicial. Página Inicial é aquela primeira guia do Microsoft Office Word, tá? Tem a guia Arquivo, guia Página Inicial. A primeira guia, já quando a gente abre o Word, é a página inicial, tá bom? Alternativa B, taxado. Taxado ele faz parte do grupo fonte, né? É um estilo de fonte, eu vou aplicar o meu texto, é uma formatação, né, de taxado. Ele não é de parágrafo inteiro, ele é só do texto, de uma palavra, tá? Se eu quiser uma letra só taxado, eu coloco. E o alinhamento meu à direita, tá? Alinhamento à direita, ele é de parágrafo, tá? Mas como aqui é de fonte, não dá. O S com o tracinho embaixo aqui, com o risquinho embaixo, sublinhado, fonte, tá? Marcadores a gente viu que é parágrafo, então poderia estar ok. Mas aqui, fonte, né? Então não é. Recuo de parágrafo, ok. Sobrescrito, né? Aqui é também de fonte. Fica aquele texto bem pequenininho na parte superior da minha linha, tá? Então, sobre a minha formatação normal, tá? É um textinho pequenininho. Quando a gente usa aquele elevado até alguma coisa, é esse textinho, ele é sobrescrito, tá? Ele fica bem pequenininho lá no topo da minha página, né? Diferente do subscrito. Subscrito, ele é abaixo da minha linha de formatação. Então, ele é sub, né? Então, ele vem na parte de baixo, tá? Então, ó, alternativa E, que é o alinhamento também à minha direita, ok, ele é um jeito de alinhar parágrafo, tá? E o sobrescrito, que é um tipo de fonte, né? Então, a única alternativa aí que vai estar correta é a alternativa A, belezeira? Então, ó, é meio xaropinho mesmo a parte de Word, da VUNESP, né? Com essas partes de decorar ícone, de decorar o que ele faz, aonde que eles estão, mas, infelizmente, a dona VUNESP ama perguntar isso daqui, tá bom? Então, fiquem atentos aí com o Word. Próxima questão. Por meio do Word 2016, em sua configuração padrão, um psicólogo preparou um laudo de avaliação psicológica, primeiro digitando o texto e em seguida aplicando as seguintes 3 formatações na sequência especificada, né? Primeiro, aplicou o alinhamento justificado em todo o texto. Segundo, marcou alguns trechos de texto em negrito. Terceiro, criou uma lista numerada. Ó, a gente já viu na questão anterior aí alguns deles, né? Acho que na verdade a gente já viu, criou uma lista, né? Que era aquele marcadores, então ele é dentro de parágrafo, tá? Primeiro, aplicar alinhamento justificado. Alinhamento é de parágrafo, tá? Então ele vem no parágrafo. Negrito, fonte, eu posso marcar uma letra, uma palavra, uma linha, tá? O que eu quiser, não é o meu parágrafo inteiro, tá? Posso marcar também, mas eu tenho que selecionar o parágrafo inteiro e marcar em negrito, tá bom? Então são trechos de texto em negrito. Fonte,
Criar uma lista numerada. Lista é um parágrafo em forma de lista, tá bom? Então, ó, os tipos de formatação que se referem aos itens 1, 2 e 3 são respectivamente encontrados nos grupos, de novo, ó, da guia página inicial, né? Que beleza, né? Dona Vunesp amando a página inicial aí. Então, ó, aplicar alinhamento, qualquer tipo de alinhamento, parágrafo, tá? Então, parágrafo, negrito, fonte, lista, parágrafo, tá? Lista, numerar, marcadores, sempre parágrafo, tá bom? Então, ó, parágrafo, fonte, parágrafo. Alternativa correta, alternativa A. Beleza? Deem uma olhadinha nos grupos aí do Word, tá bom? Pode ser que nas próximas provas da Vunesp aí ele apareça novamente. Próxima questão. Todo arquivo deveria ter cópias de segurança para evitar perda de informações ou mesmo para evitar ter que refazer atividades. Concordo, né? No Microsoft Windows 10, em sua configuração padrão, entre seus vários aplicativos, um usuário pode fazer cópias de segurança de seus arquivos usando recurso. Um recurso muito comum é o recurso de backup, tá? Isso que ele está fazendo de ter cópia é backup, mas ó que legal, ele não dá a opção de backup aqui nas alternativas. E agora? Ele me dá as opções restauração. Restauração é uma recuperação de arquivos que eu já copiei, tá? Então aqui ele não quer recuperar, ele quer fazer cópia, tá? Cuidado, ó, não vai cair do cavalo nessa daí, tá bom? Restaurar, eu estou trazendo um backup de volta, né? Não estou fazendo um backup. Backup é fazer cópia em outro dispositivo ou em outro local do meu computador, tá? Hardware, não tenho a opção de fazer cópia lá. Personalização, ele vai personalizar o computador, tá? Não vai permitir com que você tenha opções de cópia de segurança lá dentro de personalização, que é personalização de cor, de tipo de fonte, plano de fundo, tá bom? Essas coisas que tem lá dentro de personalização. Contas de usuário, aí já vai na parte de segurança de conta, né? Opa, mas tem a palavra segurança aqui, professor, mas é outro tipo de segurança, tá? Não é segurança de arquivos, é segurança do quê? Aí você vai ter segurança de senha, você vai ter segurança de biometria, tá bom? Você vai ter quem pode acessar alguns arquivos ou não, tá? Se você quer colocar senha em alguma pasta, compactar ou não, tá bom? São esses tipos de coisas que a gente tem lá dentro de contas de usuário. Além de criar novas contas, né? Mudar perfil de conta, né? Que a conta tem um perfil de administrador ou usuário padrão dentro de contas de usuário. E histórico de arquivos. Aí você vai falar, isso não existe. Existe sim essa opção no Windows 10, tá? A gente pode configurar um histórico de arquivos para sempre que a gente for fazer alguma atividade, ele vai fazendo um histórico, assim como por exemplo, no Office, né? O Office ele já vai salvando nossas alterações de maneira automática. Então eu vou lá, por exemplo, aperto Ctrl Z, ele vai desfazendo, né? No histórico de arquivos eu tenho, por exemplo, apaguei um arquivo, dentro do histórico eu consigo fazer ele retornar aquele arquivo para onde ele estava. Ou alterei um arquivo, salvei de maneira errada, ele consegue no histórico de arquivos salvar uma cópia diferente dele aí. Então, ó, fazer cópias de segurança a gente pode fazer tanto pelo backup do Windows quanto pelo histórico de arquivos, tá bom? Então, a alternativa correta aí, alternativa E. Essa daqui deve ter derrubado bastante gente, tá? Mas, ó, não vai cair no restauração. Restauração é trazer uma cópia de volta, não fazer uma cópia para um dispositivo, tá bom? Então, a alternativa correta é a alternativa E. Próxima questão aí, ó. No Microsoft Windows 10 Pro, em sua configuração padrão, um usuário está utilizando o explorador de arquivos para ver os arquivos de uma pasta. O modo de exibição é ícones grandes e o usuário selecionou um deles. Então o cara foi lá, tinha um monte de arquivos, né, dentro da pasta, ele selecionou um ícone lá, clicou no arquivinho. Assinar é a alternativa que indica onde o usuário consegue o tamanho desse arquivo. Então vamos lá, ó. Alternativa A. Barra de endereços acima dos arquivos exibidos? Não, barra de endereços é o caminho daquela pasta, né? Aonde que aquele arquivo está, tá bom? Barra de título na parte superior da janela, na parte acima ainda dessa barra de endereços. Ali é o nome da minha pasta, tá bom? O nome do local onde o arquivo está. C. Barra de status na parte inferior da janela? Perfeito, tá? Na parte inferior ele aparece a quantidade de itens que eu tenho naquela pasta e quando eu clico em um item, ele fala, ó, um item selecionado e o tamanho daquele item, tá bom? Isso que eu tenho na minha barra de status, tá? Não tem mais nada lá. É só a quantidade de itens que tem dentro daquela pasta. Se eu selecionar os itens que eu selecionei, ele coloca lá a quantidade de itens e coloca ainda o tamanho do meu item lá que eu selecionei, tá bom? Então, a alternativa correta aí, alternativa C. Vamos ver as outras? D. As informações do arquivo, tais como tamanho e data de criação, são copiadas para a área de transferência? Não, tá? Você vai selecionar e já vai fazer cópia para a área de transferência? Não, tá bom? E.
o usuário deve pressionar as teclas Alt F4 e as informações do arquivo, tais como tamanho e data de criação, são exibidas em menu suspenso. A Alt F4 ele é uma tecla padrão para todos os nossos programas, nossas pastas, tá? Sempre que eu aperto Alt F4, ele vai fechar uma janela, fechar uma pasta, fechar um arquivo, fechar um programa, tá bom? Alt F4, sempre encerrar, beleza? Aí a gente aprendeu uma teclinha de atalho aí, universal para todos os programas. Alt F4, fechar, tá bom? Mas não é isso que ele quer, né? Ele quer o modo de exibição, né? Que ele vai aonde o meu usuário consegue ver o tamanho do arquivo quando ele seleciona através desse modo de exibição de ícones grandes, né? Quando ele pega um arquivo lá. Então é na minha barra de status, na parte inferior da janela, beleza? Espero que tenham gostado aí dessas correções, tá? A gente viu algumas questões sobre o Windows 10, sobre Excel, sobre Word e sobre internet, tá bom? São questões aí mais recentes que eu achei do TJSP, da VUNESP, tá bom? Não são só não tem só de escrevente, tem de enfermeiro, tem de psicólogo, tem de contador, tá? Mas a VUNESP adora reaproveitar questões, né, em outras provas aí de outros órgãos, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários, tá bom? Se gostou aí, deixa um like também, que ajuda bastante. Os vídeos, maioria deles aí, todas as aulas eu tenho aqui no canal já, tá? Dessas questões. Então, deem uma olhada lá. Tem a playlist de Windows 10, tem a playlist de Word, tem a playlist de internet, tá? Tem a playlist de Excel, que tá muito bacana também. Vou postando vídeos diariamente. Se vocês quiserem algum conteúdo específico, também deixa nos comentários. Qualquer dúvida, deixa lá. E vejo vocês aí na próxima aula. Bons estudos!